Amados irmãos e irmãs, saúde e paz. Nosso coração precisa permanentemente assumir uma nova dinâmica ou novas dinâmicas para nos capacitar para o amor. Esta é uma preciosa e urgente indicação de nosso Deus para se ter um coração fonte de verdadeira e transformadora sabedoria. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer." Desafiados, os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Amado irmão, amada irmã, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Como sublinha a reflexão do comentário sobre o Diatéssaro de Santo Efrem, diácono, habituava assim o paladar dos homens a seu pão e a seu vinho, esperando a hora de dar-lhes o seu corpo e o sangue. Fê-los saborear um pão e um vinho transitórios, para despertar neles o desejo do seu corpo e do seu sangue vivificantes. Deu-lhes de graça essas coisas menores, que são o pão e o vinho, para que soubessem que o seu supremo dom seria também gratuito. Deu-lhes gratuitamente pão e vinho, embora pudessem comprá-los, a fim de ficarem sabendo que não exigiria que pagassem uma realidade sem preço. Porque se podiam pagar o preço do pão e do vinho, não poderiam pagar o seu corpo e o seu sangue. Assim não fez senão acumular-nos gratuitamente, irmãos e irmãs, com seus dons. Tratou-nos com carinho afetuoso. No abrir e fechar de olhos, multiplicou um pouco de pão. O que os homens levam 10 meses para produzir e transformar, os seus 10 dedos o fizeram num instante. No instante ele levou a termo o que exige normalmente um longo tempo. De uma quantidade mínima de pães, fez sair uma quantidade imensa de pães, como aconteceu na primeira bênção do mundo: crescei e multiplicai-vos. Irmãos e irmãs, o Senhor mostrou assim o vigor penetrante da sua palavra, e não multiplicou os pães na medida do que podia fazer, mas somente até a medida do que bastava aos convivas. Não foi o seu poder que mediu o milagre, mas a fome dos famintos. Mesmo assim, o milagre de Deus ultrapassou seus desejos. Juntai, disse Jesus, os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Irmãos e irmãs, supliquemos a graça desta interpelação para nos abrirmos à solidariedade. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés.
Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa Igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.